Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana e esse é o canal Pensados e Sentidos, o canal onde a gente pensa com o coração e a gente sente com a mente. Bom, pessoal, hoje o vídeo é sobre terapia, por recomendação do nosso querido Igor. Na terceira sugestão, pode pedir música. E assim, gente, terapia. A experiência que eu tenho com terapia foram 8 meses. Foi um período assim, depois da pandemia, que eu tive que fazer uns 4 meses. Eu fiz uns 4 meses assim, com uma psicóloga. Depois deixei por um tempinho, porque eu achei que já era suficiente, que já tinha feito um trabalho legal. E depois eu voltei, depois de tipo 1 ano ou 2 anos, mais ou menos, e voltei com a minha segunda psicóloga. E daí eu estive mais uns 4 meses. E depois eu tive que sair. A única experiência que eu tenho é com psicanálise. Eu não tenho muita experiência com terapia comportamental, cognitivo-conductual, essas coisas assim, TCC. Não tenho muita experiência, até porque o meu problema não era algo muito prático de se resolver. Era realmente uma questão de dinâmicas entre pessoas. Então, para mim, o que melhor funcionou naquele momento foi a psicanálise. Então tenham em conta de que as coisas que eu vou falar aqui são a partir da minha experiência que eu tive com a psicanálise em si. Bom, primeiro ponto. Eu não acho que terapia é para todas as pessoas. Eu acho que a terapia, ela somente é para as pessoas que estão dispostas a mudar. Bom, mas então por que alguém não quer mudar? Porque alguém não estaria disposto a mudar realmente? Por duas coisas. Ou por ignorância ou por má fé. Ou porque você não se dá conta que o jeito que você tá vivendo, ele faz um mal para você e para as pessoas que estão na sua volta. Ou porque você realmente não se importa com isso. Você sabe que o que você tá fazendo não é a melhor coisa do mundo, mas mesmo assim você aceita aquilo do jeito que ele é e pronto. As outras pessoas que suportem. E assim, quando eu digo que você tem que estar disposto a mudar para entrar numa terapia, é porque você já tem que pensar que na real você tem alguma coisa aí para resolver, entendeu? Se você entra numa terapia pensando que você tá bem e que você não precisa mudar nada na sua vida, porque só você sabe o que é melhor para você, amigo, nem entra na terapia, entendeu? É um favor que você faz a você e também ao psicólogo. A você, porque você não vai estar gastando tempo nem dinheiro à toa. E o psicólogo, porque você não vai estar enchendo o saco dele. Porque a segunda pior coisa depois de uma criança teimosa é um adulto teimoso. Então, se a teimosia ainda tá sendo um problema muito grande pra você, ou, sei lá, é um problema muito grande pra pessoa que você já tá imaginando que você vai enviar esse vídeo, calma. Acalma seu coração, porque eu acho que a vida, ela, de certa forma, ela, em algum momento, ela vai agir de uma certa forma que nos ajuda a botar os pezinhos na terra e ver as coisas com um pouquinho mais de humildade. Porque quanto mais a gente vive, a gente mais percebe que a gente sabe menos. Só que tem muitas pessoas por aí que elas precisam viver muito e muito pra perceber isso. E tá tudo bem, cada um tem a sua história. Cada um tem o seu tempo de aprender as coisas, tá tudo certo. Porque você já tentou mudar alguém que não quer mudar? Assim, primeiro que você já não deveria estar querendo mudar alguém, né? Mas mudar alguém que não quer mudar, você tá pedindo pra passar raiva. Você tá pedindo pra se frustrar, porque se uma pessoa não quer mudar, ela não vai mudar. E da mesma forma, se você não quiser mudar, você não vai mudar. Então, se você, sei lá, se você acha que você tá bem assim, que você não tem nada pra mudar, que você já é o bonzão, entendeu? Você já é o sabichão, que você sabe de tudo, sabe de todos, que a sua forma de enxergar ao mundo é sempre a melhor, nem perde seu tempo, entendeu? Não perde seu tempo, não enche o saco do psicólogo, entendeu? E é isso. Tipo, melhor ficar em casa e era isso, entendeu? Mas para aqueles que estão dispostos a mudar, esse já é um bom primeiro passo. A questão de você admitir que você precisa mudar ou que você está disposto a mudar, não necessariamente sabendo exatamente o que você quer mudar, mas simplesmente estar disposto à ideia da mudança já é um bom começo, porque a intenção e a disposição para mudar a gente já tem. Mas me diz aqui você, o que a gente precisa definir antes de querer resolver algo? Antes de começar a querer resolver alguma coisa, o que a gente precisa definir? Pensa um pouquinho. Se a gente vê que tem algo errado e a gente observa que a gente tem que fazer algo para que aquilo que está errado volte a estar certo, o que a gente realmente precisa aqui? Vou deixar você pensar, vamos contar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Din, 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 din. Você conseguiu? A gente precisa de um problema. Antes de você querer resolver algo, antes de você colocar as ferramentas na mesa, você precisa saber o que você vai resolver. Se você não sabe
definir o seu problema, pouco ou nada você vai conseguir no que diz a respeito de encontrar uma solução, se você não sabe qual o seu problema. Dá pra entender? Por exemplo, o que aconteceu comigo? O que me motivou a entrar na terapia foi desgaste emocional. Eu tava morando com um familiar meu e nesse dia a dia que eu tinha com esse familiar, a gente tinha muitos desentendimentos. Essa pessoa, ela brigava comigo, ou também ela ficava incomodada comigo por coisas banais. E eu, pelo menos, tento ser uma pessoa que não seja inconveniente. Eu sempre tento fazer as coisas de uma forma certinha para que todos estejamos felizes, não é mesmo? Só que com essa pessoa, eu tentava A, não estava certo. Tentava B, não estava certo. Tentava C, não estava certo. Tentava D, E, F, G, H, I, nenhum deles estava certo. Eu tentava fazer as coisas de um jeito e nunca era o suficiente para essa pessoa estar contente. E isso me gerava um desgaste emocional justamente porque me produzia frustração. Tava tentando fazer algo, tentando resolver a situação e não dava certo. Tentava isso várias vezes, não dava certo e me gerava frustração. E isso tava me consumindo de uma forma que eu sozinha com isso não tava conseguindo lidar bem sozinha, até porque a gente tava numa época lá do pandemônio, entendeu? Então já foi uma época muito delicada em questões de saúde mental pra muita gente e eu não fiquei fora dessa, entendeu? Eu já tinha tido crise de pânico, já tinha tido minhas primeiras crises de ansiedade, minha somatização também com falta de ar. Eu tava vendo que eu não tava conseguindo realmente dar conta de mim mesma. E eu tava mal, o meu psicológico ele já estava sendo refletido dentro da minha saúde física e não estava me deixando legal. Então, para mim, o problema a ser resolvido, o meu motivo de consulta foi justamente o desgaste emocional. E aqui você veja que o desgaste emocional ele não necessariamente vai ser o problema primordial, o problema que causa todas as outras coisas que estão indo mal dentro da minha vida. Ele é um sintoma, de certa forma, de aquilo que a gente tenta resolver na terapia. Mas tendo o problema, tendo essa palavrinha, ou não necessariamente esta palavrinha, mas tendo já definido o que eu não queria sentir, ou o que eu não queria sentir tanto, era um desgaste emocional. E aí você veja que, por exemplo, o desgaste emocional é algo que sim, eu tenho controle sobre. É algo que eu posso mudar em mim. E a gente sabe, e isso até um dos pontos que trata, né, o estoicismo, é que você não consegue controlar suas emoções. Com um controle sobre aquilo que você vai sentir, a gente não chega a ter, porque as nossas emoções, elas operam desde um ponto anatômico e um ponto fisiológico totalmente diferente de onde opera, por exemplo, a nossa cognição, a nossa toma de decisão e todo esse processo que ele é puramente lógico. Eles operam desde lugares distintos, anatomicamente, fisiologicamente também falando. Então, o controlar as emoções a gente não consegue, mas o que a gente consegue é sim o que fazer, quais decisões tomar para que aquelas emoções não tenham uma disrupção tão grande assim com o nosso bem-estar. Ou seja, você não pode controlar as suas emoções, mas você pode controlar o que faz com elas, né? Então você já sabemos o seu problema. E aqui eu não quero que a gente veja problema de uma forma negativa, desde uma conotação negativa. O problema é basicamente seu motivo de consulta, né? Aquilo que tá te incomodando, aquilo que você quer melhorar, né? É o motivo pelo qual você está indo àquela sessão. Então, você já tendo aquele motivo, já é um grande avanço, porque você sabe por que você está lá. E um ponto muito importante, por exemplo, da gente já saber qual é o nosso motivo de ir à terapia, é que você precisa ter a humildade para admitir que você precisa de ajuda. É a humildade de você admitir que você está tendo um problema maior do que a sua complexidade, do seu nível de complexidade em solucioná-lo, né? É você ter a humildade de admitir que nem você mesmo se conhece ao 100% e que nem você sabe resolver os seus próprios problemas. E tá tudo certo, faz parte da nossa jornada como seres humanos aqui na Terra. Faz parte da gente se entender como seres humanos que a gente tem as nossas limitações, a gente queira ou não queira admitir. A gente tem as nossas limitações. Então vamos fazer uma síntese legal de tudo que a gente viu até agora. Para você ter um processo terapêutico minimamente legal que vai gerar algo de bom na sua vida, você
precisa de duas coisas fundamentais, né? Você precisa dessas duas coisas antes de colocar o pé na sala, no consultório do seu psicólogo. E olha que eu digo que até antes de você agendar a sua consulta, tá? E o que são essas duas coisas fundamentais? Você precisa de ter um problema e você precisa humildade para admitir que você tem um problema. Problema, eu imagino que aqui todo mundo tem, né? Todo mundo tem um problema a ser resolvido. E nessa economia, né, meu bem? Muitos mais. Mas a humildade é algo que você precisa trabalhar sobre ela para realmente se entender como pessoa que sim tem as suas limitações. E entender que você está se abrindo a uma nova experiência que possivelmente vai pedir de você uma flexibilidade e uma adaptabilidade para você ter um resultado positivo na sua vida, né? Porque, gente, imagina. Se você acha que você já é uma pessoa toda resolvida, que você já acha que você é autossuficiente e que você sabe sempre o que é melhor pra você, amigo, você não deveria estar pensando, cogitando em entrar numa terapia. Se a sua arrogância e a sua soberba, ela é maior do que a sua capacidade de logicamente perceber que você tem as suas limitações, não entre na terapia. Porque se supostamente você é aquele bonzão, logicamente não teria por que você cogitar em fazer uma terapia. Então, a humildade, eu acredito que seja assim, se não o pilar mais importante para você querer começar a ter um processo terapêutico, ele é um dos, tá? Ele é um dos mais importantes. Mas além desses dois pontos muito importantes que eu acho que a gente tem que ter, acho que além disso, você precisa de duas coisas mais, tá? A vida não é tão simples quanto parece. E realmente, ela não é. Porque assim, você entrar no seu consultório, admitindo que você tem um problema, relatando ele, contando a sua história, falando sobre você como pessoa, como ser humano, você expressando a forma que você mesmo se enxerga. Isso tudo é muito legal, isso aqui é muito lindo e tal. Mas a gente precisa ser sincero aqui e admitir que nem sempre é fácil realmente a gente falar sobre nós mesmos. Que muitas vezes a gente nem se conhece, a gente nem sabe quem a gente é direito nesse mundo, entendeu? Então do que eu vou estar falando? Mas aqui é que tá. Pelo menos a psicanálise, ela não espera de você respostas prontas. A psicanálise, ela não tá aí, tipo, pra te fazer uma pergunta esperando uma resposta pronta sua, sabe? A psicanálise é justamente pra você encontrar as suas próprias verdades, pra você encontrar suas próprias respostas diante das suas mesmas dúvidas existenciais, sabe? E então, o que eu acho muito importante pra ter, né, e para se trabalhar dentro da terapia é muito a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade, a facilidade com que você tem para se mostrar vulnerável ao outro e, além disso, também a flexibilidade cognitiva, para você se adaptar a novas formas de pensar, a novas formas de agir, que é tudo que engloba o ressignificar, né, da terapia. E vulnerabilidade, por exemplo, a gente vive numa sociedade que nos faz sentir vergonha de nos mostrarmos sendo vulneráveis, porque tem tudo aquilo, remete à sensibilidade, e a sensibilidade sendo associada ao feminino, já tem uma conotação negativa, porque ela é associada ao gênero feminino. Então, a gente vive numa sociedade patriarcal, a gente não pode negar isso, que a toda custa, tipo, a gente quer apagar a feminilidade, essa energia feminina, ou tudo aquilo que remete ao feminino da nossa sociedade. Então, a vulnerabilidade, ela não nos é permitida desde que a gente é criança, né? Sempre tem alguém pra te falar, cala a boca, né? Ou não fala besteira, entendeu? Melhor ficar quieto. Assim, não vai faltar gente na sua vida que vai pedir pra você calar a boca, quando não necessariamente você tem que calar a boca. Então, desde criancinha, a gente é ensinado que a gente não tem por que falar nessas coisas. Então, com naturalidade, a gente vai ter mais dificuldade em falar sobre isso, porque a gente não é ensinado e a gente não é incentivado a falar sobre essas coisas quando a gente é criança. Então, naturalmente, quando somos adultos, isso vai ser mais difícil pra gente. Mas, algo que sempre me ajudou nessa questão com a vulnerabilidade era pensando as coisas. Eu gosto, assim, quando eu não consigo entender a coisa na parte emocional, eu vou eu racionalizo as coisas. Então, pra vulnerabilidade, assim,
Se você quer ter um processo terapêutico legal, você precisa falar. Você precisa falar, você precisa sentir que você está sendo escutado e que tudo aquilo que você guardou pra você em algum momento, ele agora sim tem uma oportunidade de sair à luz, né? E que você tem uma oportunidade de ver aquilo de outra forma. Então você precisa expressar, você precisa falar sobre você. E algo que sempre me ajudou foi pensar duas coisas. Primeiro, a questão de que eu estou pagando por esse serviço, logo é meu direito que esse psicólogo me escute. Eu posso aqui te falar atrocidades sobre mim, posso vir aqui sobre, sei lá, minhas tendências narcísicas e meu complexo de superioridade, vai? E você vai ter que aguentar isso, entendeu? Por mais que soe feio, por mais que soe vergonhoso, por mais que soe muitas coisas que não são agradáveis, você vai ter que escutar porque eu estou te pagando e porque você concordou em me prestar esse serviço. Eu começo por aí. Eu faço meu dinheiro valer a pena na sessão de terapia. E segundo, é pensar na ética daquele cidadão, né? Do psicoterapeuta. Porque assim, dentro do código de ética da maioria dos profissionais da saúde, existe o princípio da confidencialidade. O que quer dizer que o que se fala na terapia fica na terapia. Aquela pessoa que te escuta, o psicoterapeuta, ele não pode sair falando sobre aquilo que vocês falam naquela sessão de terapia para todo mundo. E se falar, e se em algum momento se tornar público aquilo, e sei lá, de alguma forma isso chega a injuriar a sua moral, você tem o direito de, sei lá, pegar um advogado e, né, botar um processinho nesse seu psicoterapeuta. Porque ele não está cumprindo com o princípio de confidencialidade. Então, né, acreditando, né, confiando que o seu psicólogo é um profissional ético e que, além disso, ele está concordando em te prestar um serviço, que é o serviço da escuta, né? Pra mim, sempre foi muito mais fácil de entender aquilo dessa forma e, por isso, me soltar e falar as coisas que eu queria falar, entendeu? Mas, além disso, tem a questão da flexibilidade cognitiva. E, assim, para eu explicar para vocês de uma forma bastante simples, é basicamente a gente falar sobre a adaptabilidade. Só que flexibilidade cognitiva é o quão adaptável você é, o quão rápido você se adapta às coisas. Por exemplo, se para resolver um problema X, você está fazendo Y, então cada vez que aparece X, você vai com Y, X, Y. Mas aí o seu psicoterapeuta, ele te fala, cara, se você está tendo um problema X, a melhor opção não é resolver com Y, a melhor opção é você resolver com Z. E daí você entende que, bom, então é melhor eu resolver com Z do que com Y, esse é o meu problema X. E o quão rápido você entende, o quão rápido você consegue colocar em prática essa mudança entre Y e Z, que são essas duas formas de resolver o problema, a velocidade em que você consegue transicionar para fazer aquilo de uma forma diferente, desde um ponto de vista que tende a melhorar, né, o seu problema, a velocidade em que você consegue transicionar nisso é o que vai definir a sua flexibilidade cognitiva. Tem pessoas, por exemplo, que dizem que é pau que nasce torto nunca se endireita. Isso é, por exemplo, um pau que nasce torto, primeiro que não é flexível. Então, é muito difícil você encontrar uma flexibilidade cognitiva em alguém que já está quebrado, né, e não quer mudar. Porque você não quer mudar, você já não quer transicionar de Y para Z. Então, ninguém vai te forçar a fazer isso, porque você mesmo não quer mudar. Então, tudo bem. Então, só pra gente fazer uma conclusão legal aqui do vlog, o que a gente precisa pra entrar na terapia? Pra que a terapia tenha um resultado legal na nossa vida. Pra entrar nela, a gente precisa ter humildade. E além da humildade, você ter um motivo pelo qual você está entrando na sua terapia. Depois, para desenvolver e para se transformar, né, nesse processo terapêutico, a gente precisa de vulnerabilidade e flexibilidade cognitiva. E se você perceber, a humildade, ela vai conseguir permear todas as fases desse processo, né? Porque primeiro você já tem que entrar humildão, falando que você tem um problema e que você não é capaz de resolver este problema. E depois que você começar o processo, você deve seguir tendo a humildade dentro de si. Por quê? Porque você precisa entender que você não consegue resolver os seus problemas e que por isso você se mostra vulnerável. Você vai expor aquilo que mais te dói, aquilo que mais te incomoda. Por meio da sua humildade, você vai entender que você pode sim ver aquela situação de uma forma
diferente, que você pode ressignificá-la e não lutar contra isso. E por meio da sua flexibilidade cognitiva e também pela sua humildade, você finalmente vai ser capaz de ressignificar aquela experiência, aquele trauma ou aquela coisa que você tem, entendeu? E olhar para aquilo de uma forma mais madura, de uma forma mais ampla, que não te incomode tanto ou que não te doa tanto quanto já doeu. E assim, não precisa ser muito inteligente para ver que isso é só um outro exemplo de como a dialética ela tá sempre presente na nossa vida. Isso nada mais é do que um processo dialético. Você tem a sua tese que você expõe, aquela sua dor, aquele seu sofrimento psíquico. O psicoterapeuta ele te propõe uma antítese, uma nova forma de ver aquilo, né? Uma forma muitas vezes até contraditória. E você, com aquilo que você expõe e com aquilo que o seu psicoterapeuta ele expõe, você é capaz de ressignificar as coisas e começa a ver as coisas de uma forma diferente, que é a síntese. E assim vai se somando o processo terapêutico e, né, as dialéticas aí das suas experiências e tudo mais, né? Dá pra entender? Então, é isso, gente. Eu ainda gostaria de falar um pouquinho mais sobre psicanálise, sobre tudo que é o processo de escuta e fala. E tem um livro muito legal que eu tô lendo agora, e eu tô lendo bem lentinho ele, porque eu gostei bastante da leitura e eu quero degustá-lo bem, que é O Paixão da Ignorância, do Christian Dunker. É um livro muito bom, então, e ele fala bastante sobre psicanálise. É isso, gente. Vídeos toda terça, toda sexta, ao meio-dia em ponto. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu certamente vou respondê-lo. E discorde enquanto puder. E compartilhe o vídeo, né? Compartilhemos a palavra. E era isso, meu. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! O próximo vídeo vai ser meio que um papo um pouquinho mais cabeça, então é isso. Deixa o recado. Tchau, gente! Tchau!